Ao iniciarmos este novo mês, Padre Alex Nogueira nos convida a fazer uma pausa verdadeira dentro do coração, como quem abre uma janela para deixar a luz entrar depois de um longo tempo de escuridão. Quantas vezes começamos um novo ciclo carregando o peso dos meses anteriores, acreditando que nada mudou, que tudo permanece igual, que a vida continua exigindo mais força do que conseguimos oferecer. Mas hoje, neste momento simples e silencioso, somos chamados a perceber algo diferente. Deus trabalha nos bastidores. Mesmo quando tudo parece imóvel, cada novo mês é uma chance de recomeço. E cada recomeço é uma oportunidade para permitir que Deus nos transforme por dentro. Padre Alex nos lembra que, na vida espiritual, não é o barulho que revela a presença de Deus, mas a abertura do coração. Talvez você esteja cansado. Talvez tenha tentado tantas vezes e não viu resultados. Talvez a oração pareça distante ou repetitiva, mas Deus não nos pede perfeição. Ele nos pede sinceridade. Ele nos convida a dar um passo, por menor que seja, em direção a Ele. E é justamente nesse espírito que entramos em outubro, com a consciência de que não caminhamos sozinhos. Há pessoas rezando por nós, há santos intercedendo por nós, há um Deus que cuida de detalhes que sequer imaginamos. O que Ele deseja é que não tenhamos medo de abrir nosso interior para a ação dEle. Padre Alex frequentemente recorda que a graça de Deus não invade. Ela entra suavemente quando encontra espaço. Por isso, ao começar este mês, é importante parar um instante e respirar fundo, permitindo que a alma fique receptiva. Nada precisa ser perfeito. Não importa se ontem tudo deu errado. Se você se sentiu fraco ou distante, o que importa é agora. É este instante, esta pequena chama que começa a reacender dentro de você. Talvez haja pedidos em seu coração que você carrega há meses ou anos. Talvez existam feridas que ninguém conhece, batalhas que você enfrenta em silêncio, situações que tiram seu sono. Deus conhece tudo. E ainda assim Ele te olha com ternura, como quem diz: confia em mim. Eu sei o caminho que você não vê. A espiritualidade que Padre Alex ensina é simples e profunda. Deixar-se conduzir. Não precisamos entender tudo. Não precisamos controlar tudo. Quando entregamos um novo mês a Deus, Ele nos conduz por lugares inesperados e muitas vezes a transformação começa justamente onde pensávamos que nada poderia florescer. E por isso, neste início de mês, deixamos que nosso coração se torne terra boa. A terra boa não é perfeita, ela apenas está disponível para receber a semente. Assim também somos nós. Disponibilidade vale mais do que força, mais do que conhecimento, mais do que garantia de sucesso. A disponibilidade permite que Deus faça nascer algo novo, e o novo de Deus é sempre surpreendente. Às vezes, Ele transforma uma dor em sabedoria. Outras vezes, Ele transforma um medo em coragem. Ou então transforma uma perda em amadurecimento. Mas, acima de tudo, Ele transforma o nosso olhar para que possamos perceber que nunca estamos abandonados. Padre Alex gosta de dizer que cada mês é como uma página em branco que Deus coloca diante de nós.
Não sabemos o que virá, mas sabemos quem escreverá ao nosso lado. Se caminharmos com Ele, cada detalhe encontrará propósito. Por isso, neste início de outubro, permitimos que a presença de Deus toque profundamente nossa alma, não apenas com palavras, mas com silêncio, com paz, com essa sensação misteriosa de que algo dentro de nós começa a se reorganizar. É a graça atuando, é Deus preparando o terreno, é o amor dele construindo, lentamente, aquilo que ainda não conseguimos ver. E assim, diante deste mês que começa, fazemos um ato interior simples, abrimos as portas do nosso coração, abrimos sem medo, sem controle, sem exigir respostas imediatas, apenas abrimos, pois quando o coração se abre, Deus entra, e quando Deus entra, a vida começa a mudar. Mesmo que por fora tudo pareça igual, outubro pode ser um mês de transformação, de cura, de recomeço, não porque algo mágico vai acontecer, mas porque Deus age quando um coração se entrega. Hoje, Ele olha para você com carinho e diz: e essa é a certeza que nos acompanha enquanto damos os primeiros passos neste novo mês. Quando falamos sobre rezar com coragem, Padre Alex Nogueira sempre nos lembra que a oração não é apenas repetir palavras, mas abrir o coração com confiança diante de Deus. Muitas vezes, nós nos acostumamos a pedir pouco, quase com medo de incomodar o céu, como se Deus só quisesse ouvir orações pequenas, discretas, quase envergonhadas, mas não é assim. O Deus que nos ama é o mesmo Deus que criou o universo, que abriu o mar vermelho, que curou enfermos, que ressuscitou vidas destruídas. Ele não é limitado. E quando pedimos com fé, abrimos espaço para que milagres aconteçam. Padre Alex costuma dizer que pedir pouco não é humildade. Às vezes é falta de fé. A humildade verdadeira é reconhecer que Deus pode muito mais do que nós imaginamos e que Ele deseja realizar maravilhas na vida de quem confia. Talvez você já tenha vivido momentos em que hesitou antes de pedir algo a Deus. Talvez pensou: será que isso não é demais? Ou será que Deus realmente se importa com isso? Essa dúvida é humana, mas precisamos deixá-la aos pés do Senhor. No Evangelho, Jesus nos diz claramente: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Ele não colocou limites nas palavras. Não disse: peça só o que você acha possível. Ele simplesmente mandou pedir. E quando Deus nos manda pedir, Ele também nos convida a acreditar que o céu se move quando rezamos com ousadia. Padre Alex reforça isso com frequência. Oração ousada é oração cheia de confiança, daquela confiança que nasce de quem sabe que Deus é Pai. E é importante perceber que coragem na oração não significa exigir algo de Deus. Não se trata de arrogância espiritual. Coragem é colocar nas mãos dele aquilo que parece impossível e acreditar que ele pode agir da forma mais perfeita, mesmo que seja diferente do que você imaginava. Quando rezamos com ousadia, mostramos a Deus que não estamos apoiados apenas nas nossas forças, mas na força dele,
e isso abre espaço para que o Espírito Santo haja com liberdade. Quantas vezes Padre Alex já contou em suas reflexões que viu pessoas alcançarem graças inesperadas simplesmente porque decidiram confiar com mais profundidade. Talvez hoje existam áreas da sua vida que parecem trancadas, uma situação familiar complicada, um diagnóstico difícil, um emprego que não chega, uma ferida emocional que insiste em sangrar, em vez de pedir apenas um alívio. Deus te convida a pedir a cura completa. Em vez de pedir apenas um pouco de força, Ele te convida a pedir uma transformação real. Em vez de pedir apenas um caminho qualquer, Ele te convida a pedir direção clara e luz abundante. Nada disso é ousadia demasiada. É fé. É acreditar que aquele que te criou também pode restaurar aquilo que está quebrado. E se você ainda sente medo de pedir algo grande, lembre-se de que os grandes milagres na Bíblia começaram com alguém que ousou acreditar. Moisés ousou acreditar que Deus abriria um caminho onde não havia caminho. Josué ousou acreditar que Deus derrubaria muralhas firmes como pedra. Maria ousou acreditar que a palavra de Deus poderia gerar vida no impossível. E tantos homens e mulheres ao longo da história da Igreja ousaram pedir aquilo que o coração deles nem sabia explicar direito. Mas Deus entendeu, acolheu e respondeu com amor. Padre Alex costuma dizer que a oração ousada é como acender uma lâmpada. Em um cômodo escuro ela revela aquilo que já estava ali, mas que não víamos. A fé revela possibilidades escondidas. A coragem na oração revela que Deus está muito mais próximo do que imaginamos. Por isso, neste momento, permita que sua alma respire fundo e peça com sinceridade o que você realmente deseja. Não apenas o que acha possível. Deus não trabalha dentro dos limites humanos. Ele opera no espaço da fé e quando você rezar, não tenha medo de ser honesto, diga a Deus o que dói, o que falta, o que pesa, o que você teme. Oração ousada também é vulnerabilidade. O próprio Cristo, no Getsêmani, abriu o coração diante do Pai e mostrou que coragem e fragilidade podem caminhar juntas quando colocadas nas mãos de Deus. Rezar com ousadia não significa ter todas as respostas, mas confiar mesmo sem entender. É um movimento de entrega, como quem se joga nos braços de alguém que nunca falha. Assim, Padre Alex nos lembra que o céu realmente se move quando um coração reza com fé profunda, não porque Deus muda, mas porque nós mudamos. A oração ousada abre portas internas, desperta forças adormecidas e renova nossa esperança. E quando nossa esperança se fortalece, tudo ao redor também começa a se transformar. Neste novo mês, permita-se pedir sem medo, permita-se confiar sem reservas, permita-se acreditar que Deus, em sua infinita bondade, pode transformar aquilo que hoje parece impossível em testemunho vivo da sua graça. Reconhecer a presença de Deus no nosso dia a dia é um dos caminhos espirituais que Padre Alex Nogueira mais insiste em ensinar, porque é justamente nessa consciência silenciosa que a nossa fé cresce e se fortalece. Muitas vezes imaginamos que Deus só se manifesta em grandes sinais.
em momentos extraordinários, em situações intensas, mas, na verdade, ele se revela de forma muito mais delicada, quase como um sussurro que toca o coração quando menos esperamos. O problema é que vivemos tão distraídos, tão cheios de pressa, tão sufocados pelas preocupações, que deixamos de perceber aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Padre Alex sempre recorda que Deus não está ausente. Somos nós que nos ausentamos quando deixamos de notar sua presença suave no cotidiano. Quando olhamos para a Bíblia, vemos Elias buscando Deus na força do vento, no terremoto, no fogo. Mas ele não estava em nenhum desses fenômenos. Deus veio na brisa leve, quase imperceptível. Assim também é conosco. Deus está naquele momento em que sentimos paz, sem motivo aparente, naquela palavra amiga que chega na hora certa, naquele silêncio que acalma a alma, naquela força inesperada que aparece quando achávamos que não daríamos mais conta. A presença dele não depende de barulho, mas de abertura, e abrir o coração significa desacelerar por dentro. Significa permitir-se respirar espiritualmente. Significa fazer silêncio para escutar o que a alma tenta dizer. Padre Alex ensina uma prática espiritual simples e profunda, chamada exame de consciência de presença. Uma adaptação do tradicional exame inaciano consiste, basicamente, em parar alguns minutos, de manhã ou ao final do dia, e perguntar-se: onde percebi Deus hoje? Em que momento senti sua paz? Quando fui consolado? Quando fui chamado a crescer? É impressionante perceber como essa atitude transforma a maneira como enxergamos a vida quando conseguimos identificar a presença de Deus nas pequenas coisas. Começamos a viver com menos ansiedade e mais confiança. Deixamos de agir como órfãos espirituais e passamos a caminhar como filhos que sabem que não estão sozinhos. Talvez você se pergunte: mas como vou reconhecer Deus se não sinto nada? Padre Alex costuma responder que a espiritualidade não se baseia em sentir, mas em saber, assim como confiamos no ar que respiramos mesmo sem ver com-lo. Também confiamos em Deus, mesmo quando ele parece silencioso. O silêncio de Deus não é ausência, muitas vezes é cuidado. É aquele tipo de cuidado que prepara caminhos de modo tão sutil que só percebemos depois. Ele está ali quando você acorda com força para enfrentar mais um dia. Está ali quando, mesmo no meio da dor, você encontra uma razão para continuar. Está ali quando algo dentro de você diz: não desista. Cada detalhe desses é um sinal da presença discreta, mas poderosa, do Senhor. E não podemos esquecer que Deus também se manifesta nas pessoas. Talvez um simples gesto de carinho de alguém tenha sido Deus falando com você. Talvez uma palavra do padre na missa, ou um trecho do Evangelho, ou até mesmo uma música tenha tocado seu coração sem que você entendesse o motivo. Deus usa tudo circunstâncias, encontros, palavras, lembranças, até mesmo o silêncio. Ele fala na linguagem do amor. E essa linguagem se traduz nos detalhes que muitas vezes ignoramos. A cultura brasileira, tão rica em afeto, proximidade e expressões de fé, ajuda muito nessa percepção.
Quando vemos uma mãe rezando pelo filho, quando ouvimos alguém dizer, vai com Deus. Quando uma pessoa desconhecida oferece ajuda num momento difícil, ali também Deus está, a fé do nosso povo, tão simples e sincera. É espaço onde Deus se manifesta com grande ternura. Padre Alex lembra sempre que Deus se comunica dentro da realidade de cada povo, de cada cultura, de cada coração disposto. E no Brasil, onde a fé muitas vezes se mistura com esperança e luta diária, Deus se revela nos gestos de solidariedade e nos pequenos milagres cotidianos que mantêm tantas famílias de pé. Por isso, neste momento, faça um breve recolhimento interior. Feche os olhos. Se puder, pense nos últimos dias. Procure uma situação, mesmo pequena, onde você percebeu um pouco de paz, um pouco de alívio, um pouco de luz. Talvez pareça algo simples demais, mas é justamente assim que Deus age. Ele acende pequenas faíscas que, pouco a pouco, iluminam a vida inteira. Reconhecer essas faíscas é aprender a enxergar o mundo com os olhos da fé. E quando aprendemos a ver com fé, o coração se fortalece. O medo perde espaço e a esperança renasce. Assim, guiados pela espiritualidade serena e profunda que Padre Alex nos transmite, seguimos caminhando com a certeza de que Deus está aqui, agora, em cada respiração, em cada passo, em cada movimento silencioso da nossa alma. A fé que ousa acreditar no impossível é uma das marcas mais fortes da espiritualidade que Padre Alex Nogueira nos convida a viver. Ele sempre diz que acreditar em Deus não significa apenas aceitar a sua existência, mas confiar que Ele age de maneira concreta na história, na nossa vida, nos nossos impossíveis. Muitas vezes, nós nos acostumamos a viver com limites emocionais, limites financeiros, limites espirituais, e começamos a pensar que algumas coisas simplesmente não podem mudar. Porém, Deus não está preso aos limites humanos. Quando abrimos espaço para Ele, quando entregamos a Ele aquilo que parece não ter solução, algo profundo começa a acontecer dentro de nós e ao nosso redor. A fé não é uma fantasia, é uma força que transforma a realidade, porque nos coloca em sintonia com o Deus que tudo pode. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, percebemos que todas as grandes mudanças começaram justamente quando alguém decidiu acreditar no impossível. Moisés acreditou que Deus abriria um caminho no meio do mar. Josué acreditou que muralhas firmes como pedras poderiam cair apenas com o som de trombetas e o passo de um povo obediente. Marta, mesmo chorando a morte de seu irmão Lázaro, ouviu Jesus dizer: se creres, verás a glória de Deus. Esses relatos não são apenas histórias antigas, são revelações daquilo que Deus continua fazendo na vida de quem confia. Padre Alex lembra que Deus não se aposentou depois dos milagres bíblicos. Ele continua agindo hoje, com a mesma força, a mesma misericórdia e o mesmo amor. E talvez você esteja vivendo uma situação que parece justamente uma muralha de Jericó grande, pesada, impossível de mover. Pode ser uma enfermidade que persiste,
um relacionamento quebrado, uma porta que não se abre, uma tristeza que insiste em voltar, Deus não nos pede para fingirmos que está tudo bem. Ele nos pede para crer que Ele pode transformar aquilo que, para nós, é impossível. Padre Alex costuma dizer que a fé verdadeira não é aquela que ignora a dor, mas aquela que, mesmo diante da dor, continua acreditando que Deus sabe o que faz. E, quando acreditamos, algo dentro de nós se move, mesmo antes de qualquer milagre acontecer por fora. A fé que acredita no impossível também nos convida a olhar para dentro, porque às vezes o maior milagre não é aquilo que Deus faz ao nosso redor, mas aquilo que Ele realiza dentro de nós. Talvez o impossível seja perdoar alguém que te machucou profundamente. Talvez o impossível seja encontrar paz depois de uma perda. Talvez o impossível seja superar um medo que te prende há anos. Deus age de dentro para fora. Ele vai tocando, iluminando, curando, fortalecendo e, pouco a pouco, aquilo que parecia inalcançável começa a se tornar possível. Padre Alex sempre recorda que Deus não transforma primeiro as circunstâncias, Ele transforma primeiro o coração. E nós não podemos esquecer que os milagres também acontecem hoje. Muitas pessoas testemunham curas, reconciliações, libertações, portas abertas de forma surpreendente. Padre Alex, em sua missão pastoral, já encontrou incontáveis histórias assim, famílias que voltaram a se unir após anos de distanciamento, pessoas que recuperaram a saúde depois de muita oração, jovens que reencontraram o sentido da vida após momentos de desespero. Quando Deus age, Ele age de maneira profunda e nada permanece igual. O importante é que não nos fechemos à possibilidade do milagre. A fé pequena enxerga obstáculos. A fé profunda enxerga oportunidades para Deus manifestar sua glória. E se você sente que sua fé é pequena demais, não se preocupe. Jesus disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. O importante não é o tamanho da sua fé, mas o Deus em quem você confia. A fé vai crescendo à medida que caminhamos com Deus, à medida que conversamos com Ele, à medida que entregamos as nossas dores e esperanças. Padre Alex nos encoraja a dar passos de fé, mesmo quando não vemos claramente o caminho, porque, ao primeiro movimento do nosso coração, Deus já está trabalhando. Neste momento, permita-se acreditar no impossível, não como quem foge da realidade, mas como quem se abre para uma realidade maior, guiada pela graça de Deus. Pense no que hoje parece impossível na sua vida. Coloque isso diante de Deus. Não com medo, mas com confiança. Diga a Ele, do seu jeito, que você acredita. Mesmo que sua fé esteja tremendo, Deus acolhe cada esforço do nosso coração. E quando entregamos o impossível nas mãos dele, o céu começa a se mover de um jeito que nós não podemos compreender, mas podemos experimentar, porque nada é impossível para Deus. E aquele que acredita, ainda que com fé pequenina, verá a mão dele transformar a própria história. Quando falamos em alinhar nossa vida à vontade de Deus, Padre Alex Nogueira sempre nos convida
a olhar para Jesus no Horto das Oliveiras. Naquela noite silenciosa, intensa, em que ele disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras são uma das expressões mais profundas de confiança que encontramos na fé cristã. Jesus, mesmo diante da dor, mesmo sabendo o que o esperava, se entregou completamente ao Pai, e essa entrega não foi apenas um gesto de obediência, mas um ato de amor. Muitas vezes, nós também enfrentamos momentos em que não entendemos o que está acontecendo, em que a vida parece desorganizada, cheia de perguntas sem resposta. E é justamente nesses momentos que Deus nos convida a fazer esse mesmo movimento interior, confiar, mesmo sem compreender. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, não estamos desistindo dos nossos sonhos. Estamos acreditando que os sonhos de Deus são maiores e mais sábios do que os nossos. Padre Alex explica que discernir a vontade de Deus não é algo mágico ou imediato, mas um caminho, é um processo de escuta, de reflexão, de silêncio, de oração. Santo Inácio de Loyola, mestre do discernimento espiritual, dizia que Deus nos fala pelos movimentos do coração, pela paz que sentimos quando seguimos um caminho, pela inquietação que surge quando nos afastamos dele. Deus nos guia como um bom pastor, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. Por isso, aprender a discernir é aprender a perceber os sinais que Ele coloca no nosso caminho. Às vezes, a vontade de Deus se manifesta em uma porta que se fecha, em uma oportunidade que não acontece, em um sentimento interior de que algo não é para nós. Outras vezes, ela aparece como uma luz calma, que nos mostra que estamos na direção certa, mesmo que o caminho seja difícil. O maior desafio, porém, é confiar quando a vontade de Deus não coincide com a nossa. Todos nós temos desejos, planos, expectativas. Planejamos nossa vida, nossa carreira, nossas relações, nossos sonhos, mas a vida, muitas vezes, toma rumos inesperados. E é aí que a fé precisa se tornar madura. Padre Alex sempre diz que confiar em Deus não significa abrir mão de escolher ou de lutar. Significa acreditar que, quando entregamos tudo nas mãos dele, Ele conduz até mesmo aquilo que nos parecia perdido. É como deixar Deus segurar o leme do barco enquanto navegamos. Nós ainda estamos no barco. Ainda seguimos remando, mas Ele guia a direção. E essa entrega não é passiva, é uma entrega viva, consciente, cheia de amor. Quando confiamos na vontade de Deus, começamos a perceber que suas escolhas para nós sempre carregam paz. Mesmo quando vêm acompanhadas de desafio, há momentos em que Deus permite certas situações, não porque Ele quer nos fazer sofrer, mas porque deseja nos fortalecer, assim como o ouro é purificado no fogo. Também nossa fé é purificada nas dificuldades. Mas, ao final, sempre descobrimos que a vontade de Deus nos leva exatamente onde precisamos estar. Padre Alex também nos lembra que alinhar-se com a vontade de Deus não significa abandonar nossos desejos,
mas purificá-los. Muitas vezes queremos coisas boas, mas queremos do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa lógica. A oração do Pai, seja feita a tua vontade, é um gesto de humildade e sabedoria, porque reconhece que Deus enxerga mais longe do que nós. Ele vê o futuro que não vemos. Ele entende caminhos que não compreendemos. Ele sabe a hora certa de cada coisa florescer. Quando deixamos que o coração se ajuste ao ritmo de Deus, começamos a viver com menos ansiedade e mais serenidade. E há um fruto maravilhoso que nasce quando aceitamos a vontade de Deus, a paz. Aquela paz que não depende de circunstâncias, aquela paz que continua presente mesmo quando ao redor tudo parece incerto. Uma paz que vem do fato de saber que não estamos sozinhos e que a história da nossa vida está nas mãos daquele que nos ama infinitamente. Essa paz não é algo abstrato, é real, concreta, transformadora. Ela muda nossa maneira de olhar para as dificuldades, muda nossa postura diante das escolhas, muda a forma como enfrentamos o desconhecido. Neste momento, permita que essa verdade toque o seu coração. Talvez você esteja diante de uma decisão importante, ou vivendo uma situação que não compreende. Talvez esteja se perguntando por que algo aconteceu, ou por que algo não aconteceu. Respire fundo e entregue tudo nas mãos de Deus. Não com resignação, mas com confiança. Diga: mesmo que interiormente, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mostra-me o caminho. Deus sempre responde. Às vezes com luz imediata, às vezes com silêncio que amadurece, às vezes com uma paz tão profunda que nos guia sem que percebamos. O importante é confiar, porque quando nosso coração se ajusta ao de Deus, a vida encontra seu verdadeiro rumo e tudo, pouco a pouco, se encaixa de forma perfeita. Existem momentos na vida em que sentimos que Deus está demorando para responder, e essa sensação pode ser profundamente desconfortante. Padre Alex Nogueira costuma dizer que o tempo de Deus não é atraso, mas pedagogia. Ele não trabalha no nosso ritmo acelerado, nem segue o calendário das nossas expectativas. Ele age no momento exato em que nossa alma está preparada para receber aquilo que pedimos. Porém, enquanto esperamos, é natural que surjam dúvidas, cansaço, inquietação. A espera mexe com a nossa fé porque revela nossos limites e, ao mesmo tempo, ela nos convida a amadurecer. Quando Deus parece demorar, é como se Ele nos chamasse a um terreno mais profundo, onde a confiança não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que Ele está presente, mesmo quando permanece em silêncio. A história de Abraão é um exemplo forte que Padre Alex sempre menciona. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas a promessa levou muitos anos para se cumprir. Entre a promessa e a realização, houve dúvidas, lágrimas, fraquezas, questionamentos. Abraão era humano, assim como nós. Mas foi na espera que sua fé se tornou robusta. A demora de Deus não foi crueldade, foi formação. Abraão aprendeu a confiar no ritmo divino
e sua confiança se transformou em bênção para gerações. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, o que pedimos é bom e legítimo, mas Deus sabe que, se viesse rápido demais, talvez não saberíamos lidar, talvez não reconheceríamos sua ação, talvez não cresceríamos na maturidade interior necessária. Padre Alex explica que a espera não é um castigo, mas um convite. Quando Deus não responde imediatamente, Ele está trabalhando em áreas da nossa vida que talvez nem percebamos, está fortalecendo nossa paciência, está curando feridas antigas, está ajustando nossos desejos, está preparando o terreno. A própria natureza nos mostra isso. Uma semente não vira árvore de um dia para o outro. Primeiro, ela precisa germinar, criar raízes, aprofundar-se na terra para então crescer com firmeza. Se pulássemos etapas, a árvore seria frágil. Assim também nossas graças, aquilo que pedimos a Deus, precisa de tempo para se enraizar dentro de nós. E esse tempo é parte da graça, é comum. No Brasil, ouvirmos as pessoas dizerem com fé simples, no tempo de Deus, tudo dá certo. E essa frase carrega uma sabedoria enorme. O tempo de Deus não é calculado com relógios, mas com amor. Ele conhece o momento exato em que nossa oração, nossa história e nossa maturidade interior se encontram. Padre Alex diz que a espera é como um intervalo sagrado, onde Deus molda o invisível. Às vezes, esse intervalo é curto, outras vezes, parece não ter fim, mas em todos eles, Deus age silenciosamente, e quando finalmente a graça chega, percebemos que ela veio carregada de sentido durante a espera. Porém, somos tentados a desistir. É nesse ponto que a fé precisa ser alimentada. Rezar não para apressar Deus, mas para permanecer perto dele, conversar com ele sobre nossas inquietações, entregar nossa ansiedade, renovar nosso desejo de confiar. Oração não é apenas pedir, é sustentar o coração enquanto a resposta não vem. E quanto mais sustentamos nosso coração na presença de Deus, mais a espera se transforma de peso em oportunidade. O próprio Jesus disse que o Pai sabe de tudo antes mesmo que peçamos. Isso significa que Ele não nos esqueceu. Significa que Ele está no controle. Se hoje você está vivendo um tempo de espera, Padre Alex te convida a respirar fundo e acolher esse processo como parte da obra de Deus na sua vida. Nada está parado, nada está esquecido. Deus está trabalhando nas profundezas, preparando algo que talvez você ainda não consiga imaginar. A demora pode ser o solo onde a fé cria raízes. Pode ser o espaço onde aprendemos a nos desapegar do medo. Pode ser o treinamento para receber uma graça maior no tempo certo. Quando o coração estiver pronto, quando os caminhos estiverem organizados, quando a graça for realmente gerar vida, Deus abrirá a porta. E quando Ele abre, ninguém fecha. Até lá. Caminhe com serenidade. Confie no passo seguinte. Mesmo que não veja o horizonte inteiro, porque no aparente silêncio de Deus há sempre um amor imenso trabalhando em seu favor. A persistência na oração é uma das maiores provas de confiança
que podemos oferecer a Deus. E Padre Alex Nogueira sempre insiste que perseverar não é repetir mecanicamente, mas manter viva a esperança mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Jesus nos ensinou isso na parábola da viúva persistente, aquela mulher simples que, mesmo diante de um juiz injusto, continuou batendo a porta até ser atendida. A força daquela parábola não está apenas na resposta do juiz, mas na teimosia santa daquela mulher que não desistiu, que acreditou que algo podia mudar. Assim também é a vida espiritual. A oração insistente não é para convencer Deus, mas para moldar nosso coração, fortalecê-lo e mantê-lo ligado ao único que pode verdadeiramente transformar nossas realidades. É importante compreender que, na fé cristã, persistir não significa pressionar Deus. Deus não é convencido pelo desgaste, pela repetição ou pela insistência mecânica. Ele não age por obrigação, mas por amor, a persistência. Portanto, serve para nós, não para ele. Cada vez que voltamos à oração, algo dentro de nós se reorganiza. É como se disséssemos: Senhor, continuo aqui porque continuo acreditando. Padre Alex costuma dizer que, assim como uma planta precisa de cuidado contínuo, a fé também precisa de alimento diário. Uma oração hoje, outra amanhã, uma pausa para agradecer, outra para desabafar, outra para pedir luz. Cada pequeno gesto vai regando a semente da fé até que ela se torne uma árvore forte. Muitas pessoas desistem porque não veem resultado imediato. É natural. A alma humana se frustra, se cansa, se pergunta se vale a pena continuar pedindo. Mas é justamente aí, nessa fronteira entre o desânimo e a persistência, que a fé amadurece. Padre Alex diz que, quando continuamos rezando mesmo sem sentir nada, estamos oferecendo a Deus uma das formas mais puras de amor, porque não rezamos por recompensa, mas por confiança. É como alguém que visita um amigo doente todos os dias. Mesmo quando ele não consegue falar, a presença em si é o que traz consolo. Assim também acontece com Deus. Nossa presença perseverante na oração é preciosa aos olhos dele. A Igreja, ao longo da história, sempre valorizou a oração contínua. Os monges do deserto, os beneditinos, os carmelitas, as religiosas de clausura, todos ensinam pelo exemplo que rezar sempre, mesmo em silêncio, transforma profundamente a alma. As comunidades brasileiras, com sua fé calorosa, também nos mostram essa verdade. Quantos grupos de oração rezam há anos pela cura de alguém, pela conversão de um familiar, pela paz em uma família? E quantos testemunhos surgem justamente depois de longos períodos de perseverança? O Brasil tem essa riqueza espiritual, a fé que insiste e que espera, a fé que não desanima, a fé que acredita na ação de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Persistir na oração não é fácil. Haverá dias em que você se sentirá cheio de fé e esperança, e haverá dias em que nada fará sentido. Em ambos, Deus está lá. Padre Alex lembra que oração não é sobre sentir, mas
sobre permanecer. É uma escolha diária voltar-se para Deus, ainda que brevemente, ainda que com poucas palavras, ainda que com o coração cansado, e cada ato de permanência transforma o interior. Devagar, a ansiedade diminui, a esperança cresce, a paz se instala e a clareza aparece. Deus responde no tempo certo, mas Ele fortalece no tempo da espera. A persistência é o caminho para que não percamos essa força divina. Se você está rezando por algo há muito tempo, não se culpe por sentir cansaço. Deus conhece seu coração, mas ao mesmo tempo, deixe-se encorajar, continue. Talvez hoje sua oração não tenha a mesma intensidade de antes. Tudo bem. O importante é não abandonar o diálogo com Deus. Até uma pequena frase, dita com sinceridade. Mantenha a chama acesa, Senhor. Estou aqui. Senhor, não me deixe desistir. Senhor, eu confio, mesmo cansado. São orações breves, mas carregadas de fé. E a fé, mesmo pequena, tem um peso enorme no céu. Neste momento, permita que seu coração entre nesse ritmo de perseverança tranquila, não um esforço desesperado, mas uma constância amorosa. Peça a Deus a graça de permanecer, que Ele sustente sua esperança, renove suas forças, ilumine seu caminho e lembre-se: cada oração é como um passo dado em direção ao coração de Deus. Pode parecer repetitivo, pode parecer lento, pode parecer invisível, mas cada passo conta, cada passo aproxima, cada passo fortalece. E, no momento certo, aquilo que parecia distante começará a tomar forma, porque quem persevera na oração nunca caminha sozinho. E Deus honra cada gesto de confiança que nasce do seu coração. A transformação que a oração realiza dentro de nós é muitas vezes mais profunda do que qualquer mudança externa que possamos desejar. Padre Alex Nogueira sempre explica que a oração não é apenas um pedido dirigido a Deus, mas um espaço sagrado onde o coração é moldado, purificado e fortalecido. Quando rezamos com constância, algo silencioso começa a acontecer. Nossa maneira de sentir, pensar e reagir à vida vai se renovando. Não percebemos isso de um dia para o outro, mas pouco a pouco, quase como um processo natural, começamos a carregar uma paz maior, uma paciência que antes não tínhamos, uma serenidade que não vem de nós, mas da presença constante de Deus que passa a habitar nossos gestos e pensamentos. A oração transforma não apenas aquilo que pedimos, mas transforma quem pede. E essa mudança interior é, muitas vezes, o grande milagre que Deus deseja realizar. É comum pensarmos que a oração serve para que Deus mude o mundo ao nosso redor. Mas Padre Alex insiste que a oração muda primeiro o mundo dentro de nós. Isso porque a vida espiritual funciona como uma janela quando está suja. Enxergamos tudo de forma distorcida. Quando é limpa pela oração, vemos com mais clareza o que Deus deseja nos mostrar. A oração ilumina a nossa consciência, revela nossos limites, aponta nossos excessos, cura nossas feridas
Ela permite que identifiquemos aquilo que realmente importa e que deixemos para trás o que só pesa e não constrói. Muitas pessoas relatam que, após um tempo de oração sincera, não apenas receberam direção para suas decisões, mas perceberam que se tornaram mais calmas, mais amorosas, mais sensíveis ao bem. Isso acontece porque a oração aproxima o nosso coração do coração de Deus, e quanto mais perto dele estamos, mais nos parecemos com ele. Até a ciência moderna reconhece esse poder interior da oração. Diversos estudos mostram que pessoas que cultivam uma vida espiritual ativa experimentam níveis menores de ansiedade, maior estabilidade emocional e até mesmo melhor saúde física. No Brasil, onde a espiritualidade faz parte do cotidiano de tantas famílias, esse efeito é claramente visível. Aquelas pessoas simples que rezam com devoção, que confiam, que entregam suas dores a Deus, frequentemente demonstram uma força interior impressionante, mesmo em meio a desafios grandes. Padre Alex costuma dizer que essa força não é psicológica apenas. É fruto de um coração que aprendeu a descansar em Deus. E a transformação interior não acontece apenas nos momentos de paz, mas principalmente nas horas difíceis. Quando rezamos em meio às tempestades da vida, a oração se torna um abrigo. Não muda imediatamente o que está fora, mas muda a maneira como enfrentamos aquilo que está fora. Uma pessoa que reza não deixa de sentir dor, mas aprende a atravessá-la com esperança. Não deixa de enfrentar dificuldades, mas descobre que não está sozinha. Não deixa de chorar, mas encontra consolo. A oração não remove os desafios, ela nos dá força para superá-los. E essa força, muitas vezes, é o maior presente que Deus nos concede. Padre Alex também ensina que a oração molda nosso caráter. Ela nos convida a perdoar, a ser mais compassivos, a ouvir mais e julgar menos. Um coração que reza se torna mais sensível à vontade de Deus e menos dominado pelos impulsos e medos. Percebemos isso quando, após um período de oração, sentimos menos necessidade de controlar tudo, menos pressa, menos ansiedade. A alma aprende a confiar e essa confiança muda a forma como lidamos com a vida, com as pessoas, com nós mesmos. O que antes parecia insuportável passa a ser administrável. O que antes nos agitava passa a nos ensinar. E aquilo que antes nos feriu passa a ser lembrado com menos dor. Além disso, a oração nos ajuda a cultivar virtudes que não se desenvolvem apenas com esforço humano, paciência, humildade, mansidão, generosidade. São frutos que nascem da presença de Deus em nós. Ninguém consegue produzir essas virtudes de maneira plena apenas pela força da vontade. Elas são graça. E a graça só cresce em um coração que se abre pela oração. É por isso que as pessoas que rezam com sinceridade costumam irradiar uma luz diferente, uma paz que atrai, um silêncio interior que inspira. Padre Alex sempre comenta que não é preciso falar muito para evangelizar. Basta deixar a transformação interior refletir nas atitudes.
Neste momento, permita-se reconhecer que Deus já está trabalhando dentro de você. Mesmo que você ainda não perceba claramente, cada oração feita, cada suspiro de esperança, cada gesto de entrega abre espaço para a graça agir, e a graça age no tempo certo, na profundidade certa, na medida necessária. A transformação interior não acontece de forma brusca, mas acontece de forma verdadeira. Continue rezando. Mesmo que pareça pouco, continue abrindo o coração, mesmo que às vezes doa, porque, quando Deus transforma o interior, tudo ao redor também começa a encontrar seu lugar. A oração é o caminho. E a mudança que ela traz é a prova silenciosa do amor de Deus operando dentro de você. A gratidão é uma das forças espirituais mais transformadoras que existem. E Padre Alex Nogueira sempre nos lembra que um coração agradecido enxerga a vida com os olhos de Deus. A gratidão não é apenas dizer obrigado, mas reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, há sinais constantes da presença amorosa do Senhor. Quando cultivamos a gratidão, deixamos de olhar apenas para aquilo que falta e começamos a perceber tudo aquilo que já recebemos. Isso muda a forma como vivemos, como sentimos e até como rezamos. Um coração agradecido se torna mais leve, mais confiante, mais disposto a reconhecer os milagres diários que passam despercebidos quando estamos ocupados demais ou focados apenas nos problemas. São Paulo, em suas cartas, insiste para que sejamos agradecidos em todas as circunstâncias, não porque tudo o que acontece é bom, mas porque Deus está presente em tudo, inclusive naquilo que não entendemos. A gratidão amplia o espaço da fé dentro de nós. Quando agradecemos, declaramos que Deus continua agindo, que Ele não nos abandonou, que a história ainda está sendo escrita com amor. Padre Alex explica que a gratidão é como abrir uma janela na alma, permite que a luz entre e revele coisas que antes estavam escondidas pela sombra da preocupação. E, quanto mais agradecemos, mais encontramos motivos para agradecer, porque a gratidão treina o coração a perceber o bem no cotidiano brasileiro. É comum ouvirmos alguém dizer: graças a Deus até nas situações mais simples. Pode ser depois de chegar bem em casa, depois de resolver um problema pequeno, ou até depois de um susto que não virou tragédia. Essa expressão, tão típica da nossa cultura, carrega uma sabedoria profunda, reconhecer que a vida é dom e que nada é garantido. A gratidão coloca a nossa alma no lugar certo, porque nos lembra que cada detalhe, cada encontro, cada proteção silenciosa vem das mãos de Deus. E quando essa consciência começa a crescer dentro de nós, percebemos que até mesmo os desafios contêm sementes de crescimento, e que até as perdas escondem ensinamentos que, mais tarde, se tornam força. A ciência também confirma aquilo que a fé ensina há séculos. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam gratidão têm mais estabilidade emocional, dormem melhor, enfrentam menos ansiedade e desenvolvem mais resiliência. Isso acontece porque agradecer reorganiza nossa mente e nosso coração. A gratidão diminui a força do medo e aumenta a presença da esperança.
Padre Alex diz que agradecer não muda apenas o humor, muda a alma. Quando começamos a agradecer pelos pequenos detalhes, pela respiração, pelo alimento, pela companhia de alguém, pela fé que nos sustenta, percebemos que somos muito mais acompanhados por Deus do que imaginamos. E a gratidão não precisa surgir apenas depois de grandes bênçãos. Ela pode nascer em meio à espera, no período de incerteza, até mesmo no sofrimento. Agradecer antecipadamente é um gesto poderoso de fé. É como dizer: Senhor, eu confio que o Senhor está agindo, mesmo antes de eu ver. Esse tipo de gratidão é profundamente transformador, porque desloca nossa atenção do problema para o Deus que cuida de nós. Padre Alex recorda que agradecer pelo que ainda não veio é uma forma de abrir as portas do coração, para que a graça encontre espaço para entrar. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e a gratidão pareça algo distante. Tudo bem, a gratidão não nega a dor. Não exige que fingimos estar felizes. Ela apenas nos convida a reconhecer que Deus está presente mesmo naquilo que não entendemos. Agradecer pode ser tão simples quanto reconhecer que você tem força para continuar, que há pessoas que te amam, que a fé ainda está acesa no seu interior, mesmo que pequena. É nesses pequenos gestos de consciência que a alma encontra consolo. A gratidão nos reequilibra, ela nos faz lembrar que não estamos sozinhos e que o amor de Deus sustenta cada passo, mesmo quando os passos são frágeis. Padre Alex encoraja que, todos os dias, façamos um breve exercício de gratidão. Basta escolher 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Podem ser coisas simples, um sorriso, um café quente, um momento de paz, uma palavra que te animou. Esse pequeno hábito, repetido diariamente, transforma não apenas o ambiente interior, mas também a maneira como lidamos com a vida. Aos poucos, percebemos que o coração se torna mais sensível ao bem, mais confiante no cuidado de Deus, mais firme diante das lutas. A gratidão não é apenas uma virtude, é um caminho de cura. Ela abre espaço para que a graça floresça e para que os milagres se tornem visíveis. Quando agradecemos, participamos da alegria de Deus e deixamos que essa alegria ilumine nossa caminhada. A entrega total nas mãos de Deus é um dos gestos mais profundos da vida espiritual. E Padre Alex Nogueira sempre nos lembra que essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de maturidade na fé. Muitas vezes carregamos o peso de responsabilidades, medos, incertezas e pressões que ultrapassam nossas forças humanas. Tentamos controlar tudo, prever tudo, resolver tudo, como se dependesse exclusivamente de nós manter a vida em equilíbrio. Mas chega um momento em que percebemos que esse controle é apenas uma ilusão. A alma então suspira e reconhece: Senhor, eu não consigo sozinho. E esse reconhecimento, longe de ser derrota, é o início de uma profunda libertação interior. Quando finalmente entregamos nossas preocupações a Deus, começamos a experimentar uma paz que não se explica com lógica, mas se sente no mais íntimo do coração. Padre Alex sempre recorda que a Virgem Maria é o maior exemplo dessa entrega. Diante do anúncio do anjo, ela não tinha todas as respostas,
Não sabia como tudo aconteceria, mas disse, com simplicidade e confiança: faça-se em mim segundo a tua palavra. É um gesto de fé puro, desarmado, livre de resistência. Maria não tentou controlar o plano de Deus. Ela apenas abriu espaço para que ele agisse. E por causa dessa abertura, Deus realizou nela algo extraordinário. Assim também acontece conosco quando paramos de resistir e começamos a confiar. Deus encontra espaço para transformar aquilo que não conseguimos mudar por conta própria. A entrega é, portanto, um ato de amor e de confiança profunda no Deus que nos conhece e nos conduz. Mas entregar não significa abandonar nossa responsabilidade ou cruzar os braços esperando que tudo se resolva sozinho. A entrega cristã é ativa. Ela significa fazer a nossa parte com serenidade e deixar que Deus faça o que somente Ele pode fazer. É caminhar com esforço, mas sem desesperação. É lutar, mas sem ansiedade. É planejar, mas sem sufocar o coração com expectativas rígidas. Padre Alex explica que a entrega é como caminhar. De mãos dadas com Deus, nós seguimos dando passos. Mas Ele guia a direção, e quando deixamos que Ele guie, evitamos caminhos de ilusão, atalhos perigosos e decisões precipitadas que muitas vezes tomamos quando estamos tomados pelo medo. O Brasil, com sua religiosidade tão afetiva, entende bem a linguagem da entrega. Expressões como Deus proverá ou está nas mãos de Deus fazem parte do vocabulário popular e, longe de serem frases vazias, carregam a sabedoria de quem já experimentou que o controle humano tem limites. Mas a providência divina não tem. Aqui, tantas famílias simples confiam diariamente na ação de Deus para enfrentar desafios que pareceriam impossíveis sem fé. Essa confiança se traduz em força interior, resistência e esperança. É exatamente esse espírito de entrega que Padre Alex nos convida a cultivar, uma entrega que não paralisa, mas que dá coragem, que não enfraquece, mas fortalece. E quando entregamos verdadeiramente algo nas mãos de Deus, percebemos que o peso diminui, o coração respira com mais liberdade. Aquela angústia que antes ocupava todo o espaço interno começa a ceder lugar a uma paz suave, como se Deus estivesse reorganizando nossas emoções, acalmando nossos pensamentos e iluminando nosso caminho. A entrega abre portas internas que antes estavam trancadas pela preocupação. É como se disséssemos: Senhor, conduza-me, porque eu confio. E Deus, que sempre respeita nossa liberdade, age de forma ainda mais profunda quando encontra essa confiança sincera. Padre Alex nos ensina também que a entrega precisa ser diária, não basta entregar uma vez e depois retomar o controle. A alma humana tende a se apegar novamente às preocupações. Por isso, a entrega é um exercício contínuo, quase uma respiração espiritual. Entregar, confiar, descansar. E, a cada entrega, Deus vai nos curando da ansiedade, do perfeccionismo, do medo do futuro, lentamente. A alma aprende a viver no presente, a aceitar o que não pode mudar
e a trabalhar com serenidade naquilo que depende de nós. É um caminho de liberdade. Por quê? Quando deixamos de carregar o que não é nosso, abrimos espaço para receber aquilo que realmente precisamos. Agora, enquanto você escuta estas palavras, talvez haja algo específico pesando no seu coração, uma preocupação com a família, um problema financeiro, uma decisão difícil, um medo que insiste em voltar. Padre Alex te convida a colocar isso diante de Deus neste momento. Não com desespero, mas com confiança. Respire fundo e diga interiormente: Senhor, eu entrego. Não precisa ser perfeito, não precisa ser claro, não precisa ter todas as palavras certas. Basta ser sincero. Deus acolhe a entrega do coração como um pai acolhe o filho que volta cansado para casa. E, pouco a pouco, Ele vai conduzindo tudo para o bem. Mesmo quando ainda não entendemos o caminho, entregar é confiar. E confiar é permitir que a graça faça aquilo que nossas mãos não conseguem alcançar.